Diferente do que a maioria das pessoas pensa, um cooktop não é só para quem deseja criar uma cozinha planejada ou quem não tem espaço. Ele é uma opção também para aqueles que precisam de maior precisão na hora de cozinhar ou que se preocupam com a segurança dos outros. E como esse é um equipamento que vem se tornando mais comum nas cozinhas brasileiras e que mesmo assim levanta muitas dúvidas, nós selecionamos algumas questões e conseguimos ir atrás de respostas com a equipe da Tramontina. E quem veio me receber foi o Anderson. Anderson, conta um pouco qual que é a sua função aqui. Bom, Bruno, eu trabalho aqui na área de desenvolvimento de novos produtos, na unidade Tramontina Tech, a unidade que fabrica os eletrodomésticos da Tramontina. Legal, então eu vou fazer a minha primeira pergunta. Qual que é a diferença de um cooktop a gás para um fogão? O cooktop é muito parecido com o fogão na sua utilização, porém ele permite a variação de mesas. As mesas do produto podem ser variadas, então além do aço inox, que é muito tradicional nos fogões de piso, no cooktop nós podemos usar também vidro temperado e com isso variar as cores, tornando o produto mais adequado para combinações mais modernas. Além do material de construção, cooktops são mais compactos e possuem opções diferentes de disposição de queimadores. Então você pode encontrar modelos um pouco diferentes, com apenas uma boca, duas bocas, três bocas ou opções como essa, onde o queimador tripla chama fica deslocado para o lado, para facilitar o uso de panelas mais pesadas. É preciso, no entanto, ter atenção em um ponto. A panela de barro, ela é bem tradicional em algumas regiões do país, ela acumula muito calor durante o seu uso. Então, no vidro temperado, isso é um problema, nós proibimos o uso, tá? E no inox, então, está liberado. Se por algum descuido você deixar a panela de barro em um cooktop com vidro temperado e ocorrer uma rachadura, os equipamentos da Tramontina contam com uma trama de segurança que evita que os fragmentos do vidro se espalhem por aí e piorem a situação. Se você está procurando um equipamento de outra marca, vale checar se ele possui alguma tecnologia parecida, porque segurança nunca é demais, né? Sabendo das possibilidades de um cooktop a gás, a minha próxima pergunta foi sobre a instalação dele, se tem alguma diferença. As conexões dele são da mesma forma como o fogão tradicional, são GLP padrão ou gás natural também, desde que seja feita uma conversão. É necessário que tenha uma tomada para que ele possa usar a função de acendimento automático. E, no entanto, se não tiver alimentação ou energia elétrica na casa naquele momento, ele pode também trabalhar desde que seja aceso por um fósforo. O móvel tem que ser adequado para receber esse cooktop, então resistir à temperatura de trabalho dele, o que não é nada complicado, uma vez que é um produto bem disseminado no mercado e as fábricas de móveis já estão habituadas com isso. Como ele não tem a estrutura de um fogão tradicional, ele tem que ser instalado em cima de uma superfície de granito. Então a única diferença é essa. Agora que já entendemos um pouco sobre os modelos a gás, a próxima linha que vamos conferir são os cooktops elétricos. E o Anderson me explicou que existem dois tipos deles. Existem basicamente dois tipos de cooktops elétricos, um que trabalha por resistência de ferro fundido, então normalmente a mesa é de aço inoxidável com as resistências aparentes, e o modelo que é com uma superfície vitrocerâmica, onde as resistências estão por baixo do vitro cerâmico, transfere o calor para o vidro e do vidro para a panela. O principal benefício de usar um equipamento elétrico é a maior precisão de controle de temperatura, que geralmente tem mais opções do que o a gás. A presença do timer, que permite programar a hora do desligamento, a facilidade de limpeza no caso dos modelos vitrocerâmicos por conta da superfície lisa e, por fim, a presença de um termostato, que não deixa o cooktop exceder o seu limite se você esquecer uma panela no fogo, por exemplo. O lado ruim, pelo que foi comentado, é que se acabar a energia você não consegue utilizá-lo. Fechar com chave de ouro, vamos falar da linha de cooktops de indução, que é a mais topzera. Bem, por quê? Deixa que o Anderson vai explicar. O indução, ao contrário do cooktop elétrico, que ele emite o calor por baixo da superfície de cerâmica e transfere para a superfície e depois para a panela, ele gera um campo magnético que transfere o calor diretamente para o fundo da panela. E isso faz toda a diferença, tanto em velocidade de aquecimento quanto em consumo de energia. Por exemplo, se eu tiver uma área de aquecimento de 20 centímetros de diâmetro,
e eu tiver uma panela de 15 centímetros de diâmetro, o cooktop de indução vai aquecer apenas os 15 centímetros do fundo da panela, não desperdiçando energia para o ambiente. Além disso, ele tem o controle que identifica se a panela está ou não sobre o produto, e no momento que eu retirar essa panela, ele se desliga automaticamente, o cooktop de indução. Para você ter uma noção, segundo testes, para ferver 2 litros de água, um cooktop elétrico leva cerca de 15 minutos, o cooktop a gás 11 minutos, enquanto um cooktop de indução leva menos de 9 minutos. Só que tem mais, tem mais. Como segurança também, ele é interessante, porque no momento que eu retirar a panela de cima, em bem pouco espaço de tempo, ele já vai estar frio. Porque não há transferência de calor dentro do cooktop. A transferência do calor é diretamente no fundo da panela, então ele resfria muito mais facilmente do que um cooktop elétrico. Como o campo eletromagnético só funciona com a panela, só há transferência de calor para a panela e não para o tampo do cooktop. Então se você ligar e colocar a mão, não acontece nada. Vale lembrar que o tampo pode ficar quente depois de você cozinhar, porque a panela ficou encostada ali e ela transferiu o calor para o tampo de contato. Na hora que você desencosta a panela, ele já para de funcionar. O Anderson comentou que isso traz alguns benefícios perante o modelo elétrico. Como não há aquecimento ao redor da panela, se vier a derramar algum alimento líquido, etc., aquela superfície ao redor da panela vai estar fria. Então acaba que não fica grudado o material, nem fica cristalizado. Vai ser fácil de limpar. Só que é bom ficar atento na hora de comprar panelas. Por conta desse campo eletromagnético, os cooktops de indução só funcionam com panelas que possuem fundo em metal ferroso. Pode parecer complicado, mas o Anderson tem uma boa dica para facilitar a sua escolha. Uma maneira muito simples de identificar se a panela é adequada ou não é através de um ímã, pode ser um ímã de geladeira. Se o ímã colar ou grudar no fundo da panela, é porque ela tem o fundo ferroso. Se não grudar, é porque não é adequada para trabalhar no cooktop de indução. Então, se você tiver na dúvida, leva um imãzinho para a loja e fica encostando nas panelas antes de Vai responder essa pergunta. Tudo muito bem, tudo muito bom, só que como os modelos elétricos e os de indução são muito parecidos, eu tive que questionar o Anderson sobre como saber o que cada um é, tanto na loja como nos sites de e-commerce. As diferenças são, basicamente, normalmente o modelo de indução vai estar gravado no interno da área de aquecimento, vai estar gravado indução ou induction, marcando isso. E em operação, em funcionamento, o modelo elétrico ele emite uma coloração avermelhada, enquanto que a indução não emite essa coloração. Então a diferença basicamente é essa. E para fechar, vale a pena comentar que os equipamentos a gás são os mais baratos entre os três, enquanto os de indução são os mais caros até o momento. É possível fazer combinações pensando nisso, com apenas uma boca de indução e as outras a gás, por exemplo. Mas em todos os casos, escolher um bom fornecedor é um dos passos mais importantes. Então para completar, nós temos um vídeo de cooktop onde fazemos comparativo dos principais modelos que estão nos sites de e-commerce hoje em dia. Ele estará atualizado para 2017 dentro de algumas semanas, ou dependendo se você está vendo isso do futuro, já estará prontinho e te esperando. É só clicar no cartão aqui em cima, ó, ou na nossa descrição. Se você gostou do vídeo e ele te ajudou a entender um pouco mais sobre cooktops, deixa seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo no mínimo, isso mesmo, 3 vezes por semana. E eu gostaria de agradecer a Tramontina que nos recebeu para tirar um monte de dúvida. Um abraço para todo mundo que assistiu também e até a próxima.